Fala família Palmeiras 90 mais, uma derrota inesperada. Mas mais do que isso, hoje eu vou precisar falar sim a respeito da postura do Palmeiras, tá? No vídeo de hoje a gente não vai falar só de coisa ruim. Nós também temos que posicionar a respeito do nosso sub-20, que tem uma notícia maravilhosa, sim senhor. Temos que falar também da proposta do Sporting para contratar o goleiro do Palmeiras e tem informação do mercado da bola. Seja bem-vindo à família Palmeiras 90 mais. Temos que começar o vídeo de hoje falando objetivamente sobre uma partida, na minha opinião, tá? E aí, com respeito ao ser humano, eu tô falando de performance. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso, estiver chegando agora no canal, assiste os outros vídeos do canal que você vai entender. Aqui nós não fazemos teatro. Eu não vou ficar gritando com a câmera e nem tampouco dando show. Eu vou analisar friamente o Palmeiras. E eu vou falar principalmente sobre a perspectiva que a torcida tinha nessa partida, né? Porque o Palmeiras tinha tudo para vencer esse jogo contra um Fluminense que não ganhava de ninguém há 8 jogos. Então, se aqui a gente não vai ter a frescura e os excessos que a gente vê em outros lugares, a gente vai ter uma análise sem frescura e sem rabo preso. Precisamos começar falando que o Palmeiras fez um jogo muito abaixo do que se podia fazer. E aliás, essa tem sido a conduta nos últimos jogos, mas calma, eu sigo com o meu posicionamento. O Palmeiras, a diretoria, a instituição, o CNPJ, não vai demitir o técnico Abel Ferreira agora. É uma certeza, não é uma opinião, não é o que eu queria que acontecesse ou o que você queria. É a realidade dos fatos. A gente tem que seguir apoiando o clube, principalmente nessa partida contra o Cerro Porteño. Mas tem um detalhe, agora há de se ter uma conversa com os jogadores do elenco. Porque a gente pode criticar e cobrar muito o treinador Abel Ferreira e nós já vamos falar dos gols, já vamos mostrar muita coisa aqui, né? A gente tem que cobrar sim a postura do treinador Abel Ferreira, é claro. Entretanto, também temos que levar a baila, né, a consideração, a informação de que o treinador não entra em campo. E os jogadores não estão conseguindo render. Mas aqui você já sabe, o meu objetivo é que você entre nesse vídeo e saia melhor do que entrou, com uma energia elevada. Então eu já quero falar aqui pra vocês, cuidado, tá? Tudo que a gente vai falar aqui não tem que baixar a tua vibração, a tua forma de ver as coisas e tal. A gente vai analisar com calma. Ó, então aqui, começando, ó, a primeira bola que o Piquerez vai bater aqui, né? Vai cruzar para a área, na verdade, né? A gente tem uma situação muito específica. Veja o posicionamento do time do Palmeiras, né? Então Gustavo Gomes, o Murilo e o Flaco Lopes, eles estão se posicionando basicamente da marca da cal, né, ali, né? Mais ou menos ali na pequena área, começando ali a cobrança de pênalti, onde os jogadores batem o pênalti. E o Vitor Roque tá esperando e tentando enxergar a bola. Mas reveja, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Palmeiras na área contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do Fluminense. O que isso demonstra? O Palmeiras está treinando bola parada, tá? Porque, ó, na sequência do lance, o Gustavo Gomes se desmarca e põe a bola na rede. Qual que é o principal ponto aqui de ancoragem, né? O Palmeiras sempre foi muito forte na bola aérea e isso caiu recentemente. O Palmeiras parou de marcar gols de bola parada, né? E muito mais importante do que isso, ó, quando a gente volta aqui para analisar, quem bateu esse escanteio foi o Piquerez, que fazia tempo, né, que não produzia alguma coisa nesse sentido, né? Mas o Gustavo Gomes, ele desloca aqui o Gemes, né? E tira completamente qualquer chance do goleirão. No gol que o Palmeiras toma, a gente já vê uma cena parecida. Lembra que eu comecei falando da superioridade numérica do Palmeiras, né? Atacando? Se liga, agora há uma superioridade defensiva, né? O Palmeiras teve uma inferioridade atacando, né? Agora há uma superioridade defensiva. Entretanto, ó, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Fluminense, porque o Soteldo abriu. Lembra que a gente fala muito de como os alas eles têm que verticalizar, mas eles têm que abrir para criar espaço? O André está preocupado com o Soteldo e com quem vem, que é o Paulo Henrique Ganso. A jogada segue, ali o lateral do Fluminense com a bola, ele triangula num Paulo Henrique Ganso de 40 anos quase. Pesado, velho. Quem tá marcando o Ganso é o Giai. O lateral, quando ele sobe para apoiar, ele nunca volta pela mesma linha de marcação, né? Ele volta centralizado, que é para dar tempo de marcar. Mas olha que vacilo. Olha o Andreas Pereira onde tá. Olha a dobra de marcação no Hulk aqui. E o Soteldo atacando o espaço. Agora, ó, o Ganso gira, ele tem tempo de achar a marcação e o Giai não recompôs no lugar onde ele tinha que estar.
quem tá marcando é o Andreas Pereira. E aí a gente tem uma situação com o Canóbio contra 2 jogadores do Palmeiras e uma dobra de marcação no Hulk. O que acontece? O Hulk desloca o Murilo e joga no contrapé do Carlos Miguel. Vacilo, sim, do seu Murilo, acontece, ser humano, né? Mas, vamos lá, vamos continuar. Ponto positivo. Carlos Miguel repondo a bola no segundo gol do Palmeiras, ele treinou muito, tá? Isso. Flaco Lopes na casquinha e aí o Maurício finalizando. Boa jogada do Palmeiras, mas o Palmeiras depende muito desse contra-ataque, né? Isso fica esquisito. O Palmeiras podia fazer mais, é isso que eu tô querendo dizer, né? Podia trabalhar e triangular mais as bolas. Essa bola é essencial para você entender o que o jogo foi de verdade. Quando o Canóbio tá na ponta direita com a bola aqui, era pro Felipe Anderson tá marcando. Lembra que eu expliquei? Quando o ponta ou o ala avança na hora de voltar, porque não dá tempo de cobrir, né? Ele tem que voltar por dentro. Mas o Felipe Anderson, quando o Palmeiras tá ganhando de 2-1, ele não precisa se deslocar à frente, né? A posição principal é guardar ali o seu espaço, né? Para ajudar na marcação. E aí a gente vê o Guga cruzando uma bola, mais uma vez, o Cano vencendo o Murilo num combate aéreo, né? E aí o Kevin Serna fazendo. Então, vacilo do Felipe Anderson, vacilo do Murilo. E aí, você totalmente desligado numa partida dessa, você vai rodar mesmo, né? Quando a gente vê uma virada de bola pro Guga de novo, que cruza, mais uma vez, Germán Cano, depois do cabeceio do Martinelli, ganha da nossa zaga e faz o gol. Bom, analisando aqui como de fato foi o jogo, né, a gente percebe que realmente o Paulo Henrique Ganso jogou muita bola, articulou esse time do Fluminense. Hulk foi essencial para o time dos caras, assim como o Canóbio e o próprio Guga, né, que jogaram muito bem. E do Palmeiras a gente tem apenas 2 destaques na minha forma de ver, né? É o Gustavo Gomes, que de fato fez uma partida de verdade, né, como um capitão, e é o Flaco Lopes, que fez pra mim, uma bela assistência de cabeça. Agora, o Vitor Roque tá muito abaixo, né? A gente já vai falar disso, porque eu preciso continuar com o nosso giro de notícias pra gente não se negativar. Mas fica no vídeo que eu ainda vou analisar mais algumas questões do jogo. Bom, falar do nosso Sub-20 primeiro, né? Que se classificou pra final da Copa... Um nome diferente aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o nome. Otten Cup. Tá? Então o Palmeiras Sub-20, que está sendo escalado com o Miguel Bilong e também com o Fábio Sou, português, que o Palmeiras contratou do Burnley, né? Venceu o Adelaide United por 3-0 na primeira rodada, com gol do Miguel Bilong, inclusive, né? Depois venceu o Manchester United por 1-0 com gol do Fabiano e venceu o PSV por 3-1 com gols de Vitor Gabriel, Fábio Sou e Murilo Felpa. E agora na semifinal, que aconteceu ontem, vence o Monaco com gol do Vitor Gabriel e está na final. Isso é muito importante, né? A gente entender que, embora o time profissional não esteja no melhor momento, a gente tem grandes jogadores na base. Agora, o Abel Ferreira precisa escalar esses meninos, precisa dar minutos para eles, né? Se o Andreas Pereira não tá numa fase legal, coloca o Larson para jogar, põe o Luiz Pacheco, pô. Tem condição, o Abel tem que começar a parar de ser teimoso. Já vamos falar disso também. Nosso giro de notícias do mercado da bola vai ser curto, grosso e objetivo. Na minha opinião, o Palmeiras precisa contratar. Não é uma questão de, não, precisa. Mas contratar quem, Henrique? Em que sentido? O Palmeiras precisa de jogadores para que, quando acontecer uma situação dessa, por exemplo, o Vitor Roque tá muito mal na partida. Olhe-se pro banco e fale, pô, sei lá, tem um Carlos Vinícius ali. Bota o moleque, entendeu? Chama alguém com peso para poder jogar no Palmeiras. Porque na hora que realmente o Palmeiras precisa, e você olha pro banco e você tem que improvisar um Maurício de segundo atacante, por exemplo, cara, isso não faz sentido. Ou contrata, ou dá oportunidade para a base. Joga a molecada lá no campo. Deu certo com o Estevão, deu certo com o Hendrick, deu certo com o Arthur. Por que não vai dar certo com outros jogadores? Está dando certo com o Alan, né? Bom... o Sporting está mirando a contratação do goleiro Kaique França, tá? O Kaique não tem sido aproveitado no time profissional até o momento, né? A ideia é que ele vá ganhando experiência, tal, que vire o segundo goleiro do Palmeiras com a aposentadoria do Lomba no final da temporada. E aí o Sporting, analisando essa situação e sabendo que o Kaique já fez boas partidas em Portugal, vai colocar uma proposta na mesa do Palmeiras. Não sabemos valores e não sabemos se o Palmeiras vai fazer essa negociação. Agora, pra mim, faz sentido, desde que o Palmeiras de fato mantenha o Carlos Miguel no gol, né? Ele tá mostrando muita insegurança nas últimas partidas. É óbvio que isso pode ser só um momento, mas é uma coisa que a gente tem que falar.
Além disso, o Paris Saint-Germain está mirando a contratação do Luiz Pacheco e do Eduardo Conceição. Corre o risco do Palmeiras fechar a venda do Luiz Pacheco sem a gente praticamente não ter visto esse jogador em campo. Abel, tá na hora. Começa a escalar as crias da academia, porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Se tiver do lado um jogador experiente, eles vão florescer, vai ser positivo pro Palmeiras. Então se você for, por exemplo, colocar o Emiliano Martinez de volante, põe o Luiz Pacheco com ele. Ou vai pôr o Andrés, põe o Pacheco com ele. Enfim, tá na hora do Palmeiras ter coragem. Já vamos falar disso, aguenta aí. E para finalizar, a respeito das possibilidades de contratação que a gente tem visto aí muita gente falar, Carlos Vinícius, falaram do Luiz Henrique, gente, até agora de oficial e concreto, nada, tá? O Palmeiras não oficializou nenhuma proposta para ninguém. Tá na hora, eu acho, né? Se for contratar alguém, acho que o momento é agora. Ao que tudo indica, o Palmeiras vai ficar realmente no escuro. Eu preciso continuar falando do jogo, mas antes eu quero agradecer você que está aqui me ouvindo, tá? Por cada carinho, por cada momento que você passou aqui no canal. Essa semana a gente bateu a marca de 40 mil inscritos e atualmente já até ultrapassamos, estamos com quase 40.200. Isso é muito especial pra gente, porque a gente tá vindo num momento em que o YouTube tá mudando muita coisa, né? E, de qualquer forma, independente de qualquer questão, a gente tem conseguido crescer cada vez mais. Eu devo isso a você, palmeirense. E, é óbvio, né? Dia meio triste, né? Situação que, poxa, o Flamengo vai poder encostar agora, não vai ficar fácil, mas a gente tem que continuar apoiando, é o que resta no momento. Final da temporada, eu tenho uma ideia aqui, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que se o Palmeiras não se classificar, não for campeão ou do Brasileiro ou da Libertadores, né? O Palmeiras perdeu os 2 títulos ali, e eu nem coloco a Copa do Brasil no meio, tá? Eu tô falando de Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil independe. Eu acho que o Abel vai sair do Palmeiras se o Palmeiras não ganhar. E eu quero saber qual que é a sua opinião. É muito importante pra mim entender isso, tá? Porque ninguém tá feliz com o resultado e a performance dos últimos jogos do Palmeiras. Nenhum palmeirense tá feliz, a gente sabe disso. Agora, a gente tem que entender também que, embora a gente não esteja feliz com o resultado, poxa, será que o que a gente tem que fazer para corrigir? Será que tá tudo errado? Será que tá tudo certo? Não. A gente tem erros e tem situações bizarras que estão acontecendo em campo. O Palmeiras faz o 2-1, como a gente tava falando, pô, é pro Felipe Anderson tá ali. O Abel Ferreira também tá muito teimoso, né? Ele teima em algumas questões ali que eu não consigo entender. O Vitor Roque tá mal na partida e tava mal na partida passada e na antepassada. Faz tempo. Deixa o cara no banco. Nitidamente ele não tá bem. Deixa ele se recuperar. Bota a molecada pra jogar. Você tem o Heitor aí pedindo passagem. Por que o Eduardo Conceição não joga? Eu sei, não é pra queimar o garoto, colocar lá e etc. Mas assim, tenta, né? Tenta. Eu acho que o Palmeiras tá perdendo oportunidades, né? Bom, família, pra finalizar o vídeo, é aquela mensagem que a gente sempre fala pra vocês, né? Vamos elevar um pouquinho a energia aqui também, porque nem só de Palmeiras a gente vive, né? Então assim, a situação tá bizarra, sim, mas não se deixe contaminar, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Dependendo do canal ou do profissional que você vê na TV se comunicando, essa pessoa, ela vai jogar você e a sua energia lá pra baixo. Por quê? Porque ela não vai parar de criticar, ela só vai falar das coisas ruins e etc. E isso não é saudável a longo prazo pra você. E eu tô falando isso porque eu me preocupo, tá? Tem muita gente aqui na internet que faz um trabalho muito legal, tá? Você quer ver um exemplo? Você tem um Rick Covil que vai criticar sim, mas também vai trazer o lado positivo da coisa. Você tem o Verdão Sempre, né? O Júlio que também faz um baita de um trabalho. Você tem o Donati lá no canal do Palmeiras também que faz um baita de um trabalho. Você tem gente séria, Mil Grau, né? Que faz um trabalho legal e que vai pontuar o que tá errado, o que é ruim e o que é positivo. Mas que não vai ficar querendo farmar like, farmar visualização ancorado em sentimento negativo, né? Então a minha preocupação com você, mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Por enquanto segue o líder, ele ainda é verde. Avante palestra. Nos vemos amanhã. Provavelmente 2 vídeos, tá? Fui!